Oi, hoje a gente está entrando mais tarde, porque a gente não conseguia entrar no Facebook nem acionar a internet. Então já vou indicando logo o livro que eu vou falar. É Consciência ou Em Busca da Verdade, de P. D. O. S. P. E. N. S. K. Y. É esse aqui, tá? De Martins Fontes. Também é outro livro que talvez não esteja sendo editado. Então, hoje, eu estava pensando, o que eu vou falar? O que eu vou falar? São tantos temas, tantas coisas, que às vezes a gente se perde nesse mar de conhecimento, nesse mar de coisas, e a gente quer dizer uma coisa, quer dizer outra, quer aprofundar, depois acha que é muito, e lá vamos nós, numa série de conhecimentos. Então, eu estava vendo, pensando, refletindo um pouco antes enquanto não entrava a internet, o Facebook, eu estava refletindo sobre o conhecimento, sobre o que eu ia falar, e fiquei pensando porque a maioria das pessoas, em geral, acham que o conhecimento esotérico é uma coisa assim mais de esquerda do que de direita. Na realidade, não é de esquerda nem de direita, é o conhecimento, entendeu? Então, mas por que pegou essa fama, né? E, inclusive, todos, a maioria dos esotéricos, cada vez que há uma repressão do sistema de direita, eles são todos perseguidos, muito perseguidos. Então, a gente já viu isso desde a Idade Média, né? Na Idade Média a coisa foi feia mesmo, mas depois dela também continuou sendo feia. Então, qual foi, para os tempos modernos, como é que isso se dá? Então, a maioria, os grandes pensadores, foram revelando coisas que estavam estudando na Ásia. Então, tem os chineses, né? Tem os tibetanos, os árabes, os indianos, todo aquele pessoal russos. Então, toda aquele parte do mundo, eles estudaram muita coisa. Então, e aqueles povos entraram em guerra entre si. E um foi migrando para cá, outro foi migrando para lá. Então, houve um boom de conhecimento na Rússia. E quando começou a Revolução Russa, a mudança de política, derrubaram o imperador, entrou outro sistema político, esses nobres foram também, fugiram. Quem deu para fugir, fugiu, quem não deu, morreu. Então, muitos nobres fugiram. Entre os nobres que fugiram está o Opinsky e a Blavatsky. Eles também, e aquele que escreveu o Tarot. Então, eles todos eram russos, né? De Moscou mesmo, de Leningrado, eles tinham escola, estudavam, se dedicavam ao conhecimento, porque lá da Rússia, para você ir para o Tibete, para você ir para a China, é muito mais fácil do que nós aqui ou do qualquer europeu. Então, estava assim, e estava um boom desse conhecimento. Talvez até por causa desse conhecimento que foi provocado muitas mudanças no mundo, para falar a verdade. Então, como eles foram perseguidos porque eram nobres, não por causa do conhecimento, e a maioria muito rica, fugiram para onde? Para Londres. A maioria fugiu para Londres. Tentaram ir para os Estados Unidos, mas já ia ficar muito mais distante para eles, então a maioria fugiu para Londres, porque eles não podiam fugir para a Alemanha, porque quem fugiu para a Alemanha se danou, né, lá, e quem fugiu
para a França também não deu certo, então a maioria foi para Londres. Então, lá em Londres, teve um boom também do conhecimento esotérico. Eles fundaram escolas, da mesma forma que eles tinham escolas lá, estudos e grupos na Rússia, eles fizeram também em Londres. Então, fizeram teosofia, fizeram o quarto caminho, foi feito assim mil coisas. No Tibete também o Dalai Lama foi obrigado a sair, né, do Tibete e ir para a Índia. Então, houve toda uma deslocação da classe boa, né, dos ricos, das autoridades. E essas pessoas que participavam, vinham de famílias abastadas, tiveram que sair também. Não que eles participassem da opressão nos seus países, não. Eles eram a famosa ovelha negra. Eles que estudavam, ficavam lá estudando, aproveitando o dinheiro para compilar conhecimentos e tudo mais. E fugiram com a família junto, né? Mas não participavam da opressão que essas mesmas famílias fizeram para os povos que provocou essa revolução tamanha. Então, ao contrário, eles eram um tipo de ovelha negra. Tanto que a Blavatsky, quando era obrigada a casar com 14 anos, uma coisa assim, ela, na mesma semana, ela fugiu do marido, saiu correndo e sumiu, né? Ela se rebelou, aproveitou que estava casada, daí se rebelou, porque ao casar ela tinha esse tipo, tornava adulta. Então, esses outros, né, que fizeram um desses foi chamado o Pesqui, enfim, mais ou menos isso, não sei falar direito, acho que é o nome dele. Tá. Estou voltando aqui, mas já dei na página seguinte o tema da palestra é consciência em busca da verdade, em busca da verdade de ppd ponto o tem. Então, voltando a dar um nome do autor do qual nós estamos comentando hoje, não que a gente fique só comentando livros, não é isso, mas é bom dar uma referência sobre o que a gente está falando. Então, eu gostaria que quem já está voltando, ou o Augusto já entrou, as pessoas já estivessem entrando novamente, dando toque aqui, que eu estou de volta outra vez, tá? Muito obrigado, Augusto, por estar juntos. Então, avisa o pessoal que a gente já está na sala novamente, né? Porque toda hora corta. Eu não sei o que acontece com o Facebook exatamente, não com outras páginas aqui do meu computador, mas o Facebook, nesta hora, ele faz isso. Então, estou falando, cai. Depois não cai mais. Impressionante, né? Então, mas tem uma coisa que não quer que eu falo, mas eu falo. Assim mesmo eu falo. Então, estava falando sobre o porquê, muitas vezes, o conhecimento esotérico é perseguido, principalmente por forças ditatoriais, por dominadores, por grupos de extrema-direita, e ditadores, né? Então, geralmente, ele sofre uma perseguição muito grande nos tempos modernos, estou falando isso. Então, 68 é um exemplo moderno disso, e atualmente já não é mais tanto, mas a gente sempre sabe, gado escaldado tem medo de água fria. Então, eu queria fazer uma análise por quê? Porque geralmente os autores que começaram a divulgar o conhecimento esotérico no mundo ocidental foram em Londres, né? Abriram sociedades em Londres e começaram a partir de lá divulgar todo o conhecimento, porque lá eles permitiam que davam liberdade de religião. E depois a França e tal. Mas daí, então, você vai estudar quem eram essas pessoas, né?
que fizeram essas divulgações. Eles não eram ingleses, né? Os seus discípulos, sim, mas eles mesmos não eram ingleses. Eles eram russos. Então, por quê? Porque as famílias russas ricas, os seus filhos rebeldes, as suas ovelhas negras, eles pegavam e dedicavam o tempo para fazer estudos, porque da Rússia para o Tibete, da Rússia para a China, da Rússia para a Índia, é mais fácil de ir do que da Europa. E como houve muito um boom de imigração, então houve uma troca muito grande de conhecimentos, e eles se beneficiaram com esse conhecimento e enriqueceram o seu saber. Então, quando chegou a mudança de governo na Rússia, chegou lá, então caiu o império, então alguns morreram, outros foram presos, sumiram, e aqueles que tinham conhecimento, como o pessoal que tinha toda a compilação do tarô, esse do tarô foi uma coisa assim, milagrosa, né? Porque o cara tem um grupo de escolas lá de estudos na Rússia e, de repente, ele sumiu. Ele viajou, fugiu da Rússia, na época da repressão, nessa época que eu estou falando, nos fins de 1800 para 1900, e o que aconteceu? Ele esqueceu no táxi os manuscritos. Alguém entrou depois e pegou. Essa pessoa vinha para o Brasil e trouxe seus manuscritos e salvou. E o tarô está no mundo. Então, essa é uma das coisas incríveis, né? Outra foi a Blavatsky, ela era menina, ela casou com 14 anos. Então, assim que ela casou, a família muito era baronesa, duquesa, era duquesa, muito rica. Então, ela casou, ela fugiu na semana seguinte, sumiu do marido na semana seguinte. Então, e depois ela veio para a Europa, foi para os Estados Unidos e depois se fixou em Londres, que era o lugar que mais ela podia falar das coisas que ela estava falando. E outro também, que é esse o Pence, que é tido como o fundador da Escola do Quarto Caminho, né? Então, é ele que fala mais que os outros sobre consciência. E ele também foi para Londres. Então, de Londres, abriu-se muitas escolas esotéricas, foi um boom de conhecimento, inclusive elevou o conhecimento inglês, né? Os ingleses elevou a autoestima inglesa, beneficiou muito, né? Todos os lugares que esse conhecimento vai, beneficiou. Então, ele não é, às vezes tem a impressão que ele é inglês, né? Que os ingleses começaram, não. Nem os russos, tampouco. Nem os tibetanos, tampouco. Como eu mostrei num outro conversa que nós tivemos aqui na sala, quem começou a falar sobre onde começou foi no continente Imu, que isso aí começou antes deles não se sabe. E foi para o continente Atlântida e até chegar e fazer toda essa volta, chegar aqui. Então, ninguém é dono desse conhecimento e ninguém inventou nada. Só esse conhecimento é preservado e passado para gerações futuras novamente. Então, eu queria avisar vocês, o Manuel avisar os demais, por favor, e o Augusto, que a gente já está nessa sala conversando com vocês. Tinha várias pessoas que eu acho que eles não sabem se a gente está entrando ou não. Então, nós estamos entrando ao vivo, conversando, voltando, tá? Então, eu queria falar hoje sobre sobre a consciência, porque nós somos centro de estudos xamânicos da expansão da consciência, né? Não é do saber, não é da caridade, não é do amor, é da consciência. Então, um dos autores que mais falou sobre isso foi esse aqui, um autor russo que se radicalizou na Inglaterra. Então, aqui, segundo a biografia, a breve biografia dele aqui, então, esse livro é muito antigo, viu, gente? É 1979, quando foi editado pela primeira vez no Brasil.
provavelmente eu devo ter conseguido esse livro num dos sebos da minha vida. Então, aqui fala que ele foi publicado pela primeira vez na Rússia, em 1912, e depois na Inglaterra, em 1920. Então, foi nesse período, que é o mesmo período da Blavatsky. Agora, esse livro aqui, A Consciência, foi editado depois da morte dele, porque foi depois de 1947. Então, em 1950, mais ou menos, que foi editado esse livro aqui. É um autor muito rigoroso. Então, ele via os livros, revisava, até achar a palavra mais certa, a palavra melhor. Então, nunca estava bom. Principalmente esse tema consciência, ele achava que nunca estava correto. Então, ele foi muito rigoroso com esses escritos dele, que ele ia soltando à medida em que ele dava as palestras. Então, ia se fazendo apostilas, né? Então, isso em Londres. Né? Então, ele era contemporâneo da Blavatsky, eles se conheceram, e cada um seguiu o seu caminho, fazendo seu tipo de trabalho que achava que devia fazer. Então, nós somos a geração que recebeu esses benefícios vindo desses caminhos. Então, esses autores, por serem russos, às vezes sofrem, o que eles ensinaram sofrem preconceito. Mas o que eles ensinaram não pertence a um povo. Então, como eu expliquei antes, esses conhecimentos vêm do continente Mu, né? Eles vêm de lá de trás, inclusive eu indiquei na palestra anterior os livros, tanto em francês como em português, as duas coleções em português, para que vocês possam estar vendo e constatando como é que foi feita essa pesquisa, porque é muito fácil falar assim do nada. Não, nada vem do nada, tá? Embora aqui na consciência, chamado, inclusive já falei aqui, acho que tenho algum vídeo que eu já falei sobre ele, eu falo sempre sobre ele. Eu gosto muito da forma como ele ensinou, porque, acima de tudo, ele era um professor. Então, ele encontrava-se com as pessoas e explicava, e ficava respondendo perguntas. Então, ele fala sobre consciência, e isso é o nosso objetivo maior. Né? Então, ele fala que a consciência é algo que você conquista por você, não tem uma escola que te dê consciência, porque é uma prática, você tem que praticar, não é uma coisa que você tem que... Você pode ser informado que existe consciência, pode ser informado que existe uma consciência superior, você pode ter especial, mas você não pode conseguir a consciência por informação. Você tem que fazer isso por prática particular. E eu, particularmente, devo dizer que acho que não tem como a gente ter consciência. Então, a melhor forma de ter consciência, quando eu descobri a Oscar, quando eu vi o que ela podia fazer no resgate da nossa memória e ampliar a nossa capacidade de adquirir conhecimentos, aqueles que a gente já sabe, de despertá-los na gente e adquirir novos e assimilar, eu falei, é isso aqui. Então, eu acho que realmente ela consegue fazer esse trabalho que é muito difícil de ser feito sem ela. Não é impossível? Não, não é impossível. Mas requer, por exemplo, uma coisa que você faz, você pode conseguir em 1, 2 anos, você vai levar 20 de exercícios para conseguir andar um pouquinho. Né? Então, o Manuel estava falando aqui, voltamos, não é você falar, voltamos na nossa página aqui, naquela anterior, que estavam as pessoas lá na outra sala, e quando saiu a internet, para avisar que a gente já está aqui no ar. Tá? Obrigado, querido. Então, porque aqui eles já estão vendo. Então, então é isso, entendeu?
Eu continuo falando aqui, porque eu sei que depois as pessoas pegam essa palestra e ouvem, não precisam ouvir na mesma hora que eu estou falando. Então, eu agora estou só avisando, tá? Então, né, ele, ele fugiu, né, da Rússia e nunca mais voltou. Voltaram para passear, para olhar, mas voltar mesmo não voltar porque eles morriam de medo de ser preso, né? Porque depois estourou a Segunda, a Terceira Guerra Mundial, aí que eles não deu mesmo para nenhum deles se expor, nem na Europa, né? Nem na Rússia. Então, e a maioria foi para os Estados Unidos. Então, como foram para lá, desenvolveram o conhecimento esotérico lá. Então, o que deu? Deu tudo isso que vocês estão vendo. Levaram o país, levaram a consciência. Então, eu ia pedir para você, Luciano, avisar as pessoas que nós estamos em outra live, tá? Por favor. Na outra fala. Na próxima, né? Aqui. Então, aqui. Então, ele levou, porque quando um povo, quando as pessoas desenvolvem uma consciência, inevitavelmente o progresso, a vida melhora, tudo melhora, as coisas melhoram. Então, mas nesse inteirinho, olha bem como é que é a vida. Nesse inteirinho da expansão da consciência, através de inúmeros exercícios que todos os autores ensinaram, porque eles estiveram no Tibete, e o Tibete foi uma grande biblioteca de conhecimento através das tamanhas, e eles tinham todos os exercícios lá. Então, quem ia no Tibete pegava exercício de grandes sábios que estavam na África, na Ásia, na Índia, eles compilavam tudo. E quem estava lá lia e repassava e saía passando. Então, houve esse grande boom. Agora, de repente, sai, nesse mesmo período da Segunda Guerra Mundial, surge na floresta amazônica uma planta, levanta-se uma planta de poder que expande a consciência. E o mestre Irineu falou, isso vai ser bom para o meu povo? Vai. Então, ele quis saber se aquela planta não era boa só para ele, mas se era boa para as demais pessoas. Então, ele já tinha um espírito coletivo já dentro dele, como pessoa humana mesmo, né? E realmente mudou a cidade mudou, tudo mudou. Até hoje, nunca uma cidade brasileira cresceu tão rápido e tão bem quanto o Acre conseguiu fazer com a ayahuasca. Só que, diferente de todas as demais movimentos esotéricos, ou ocultistas, ou iniciáticos do mundo, ele não foi nacionalista. Então, a ayahuasca, ela nasceu na América Latina, tem um nome andino, tem um nome incaico, ayahuasca, a alma do Inca, ayahuasca. Ele está em território nacional brasileiro, mas ele expandiu para o mundo. Para o mundo inteiro, abrindo a consciência. Então, não discriminou, não teve fronteira, não teve nada. E importante, impressionante e importante, para de Aquário, para nós percebermos, não teve mestre ensinando nada. Então, é porque aí a gente vai ler, tem o quê? Tem os inários, tem. Mas a gente vai pegar os inários do mestre Irineu, ou até os nossos inários, qualquer inário, você vai ver, não tem nada assim, ai, que está falando, um regulador, não tem assim nada. Mas quando você toma com essa planta, ela abre uma coisa que você vai lá dentro e você descobre. Né? Então, é o que o Ouspensky fala. Que a consciência não é uma coisa que a gente aprende em escola. Não tem escola iniciática que ensina você a ter consciência. Você tem a consciência pelo autoconhecimento. Então, para mim, foi o máximo, o melhor que eu pude ouvir foi isso, porque
no momento em que nós temos consciência por nós mesmos, nós tomamos ayahuasca, você tem autoconhecimento. No momento em que você está emanado com a consciência aberta, expandida com a ayahuasca, você está tendo autoconhecimento, está passando por essa experiência do autoconhecimento. Então, não é ninguém que está te ensinando, não é ninguém que está falando para você o que é, o que não é. Não, não é. Você vai lá e aonde ela vai tocar é onde você vai puxar seus conhecimentos, que, a princípio, às vezes, são de ordem até pessoal, porque sua vida, você tem que mudar isso, fazer aquilo, ficar de bem com o teu pai, com a tua mãe, você começa a ver coisas, mas você começa a entrar num universo do inenarrável, onde não tem palavras. Então, nessa parte que a gente entra no inenarrável, que nós vamos tentando, de alguma forma, orientar para a gente ter um pouquinho mais de trazer para o mundo beta aquilo que está em outras dimensões e que o nosso autor, que se chamava carinhosamente de O, todo mundo chamava ele de O, disse que o ser humano com o 5º grau de conhecimento, né? Ele dizia isso, que é o ser humano com o 5º grau de conhecimento. Tenho certeza que se ele tivesse conhecido a Oscar, ele ia ficar encantado, com certeza ia. Então, é bom para nós estudarmos, ver, e ler, até para a gente não achar que a gente está inventando nada e está criando alguma coisa, ou então o primeiro que fala alguma coisa para vocês, fala, nossa, não, gente, não. Todo esse conhecimento vem da ancestralidade, né? Eu lembro que eu falei do continente Timor, continente Atlântico. Então, ele vem repassando Egito, Índia, ele vem repassando. É uma iniciação que não termina. Uma geração passa para outra, e aonde tem o maior número de pessoas que fazem esses estudos e tem essa expansão da consciência, aquele lugar expande o saber, se torna um centro de estudos avançados, como a Grécia foi, como o Egito foi, como a própria Roma foi, né? Londres foi, né? E agora o Brasil. Então a gente começa a ver, então não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com religião, inclusive. Não tem nada a ver com nem política, nem religião. É a consciência de cada um. É a expansão da nossa memória ancestral, que nem é memória, somente memória, é uma percepção, é uma vibração, porque aqui, segundo né, ele vai respondendo assim, várias perguntas que os discípulos vão fazendo para ele, sobre a forma do conhecimento das pessoas, né? E ele vai falando que não é uma coisa assim de você ter... porque a nossa personalidade, ela acaba com a gente, né? Então, acaba que morreu, acaba. A personalidade acaba, o eu acaba. Mas as vibrações não acabam, né? Nossa essência não acaba. Então, mas naquela época, é claro que eles não tinham as palavras, as mesmas palavras que nós temos, porque de lá para cá, graças a eles também, nós avançamos. Nós aprendemos mais e conseguimos explicar melhor. Então, aqui ele faz, a dimensão pode ser compreendida da seguinte maneira: a 4ª dimensão é a realização de uma possibilidade de cada momento. É o que chamamos de tempo. A 5ª dimensão é a recorrência disso. A 6ª dimensão é a realização de possibilidades diferentes. É o novo que interfere no que vem. Mas será difícil pensar nisso enquanto pensamos no tempo como uma linha reta, né? O problema não é uma coisa real, é apenas a nossa fraqueza, nada mais. Não compreendo o que quer dizer quando afirma que a 4ª dimensão é a realização de uma possibilidade. Esse foi um discípulo que fez essas perguntas. Então, eles iam fazendo perguntas para ele e ele ia responder. Foi esse método que ele achou de nos ensinar. A vida
é a quarta dimensão, um círculo, a realização de uma possibilidade. Quando ela chega ao fim, encontra seu próprio princípio. Então, ela chega no fim e no começo. Então, tanto que fala que tudo que está lá está aqui, tudo que é o começo é o fim, tudo que é o fim é o começo. É isso. O momento da morte corresponde ao momento do nascimento, então a vida começa de novo, talvez em pequenas discrepâncias, no entanto, nada significa. Ela volta sempre na mesma linha, rompe a tendência importante, começar essa vida de uma forma completamente diferente. Então, quando rompe esse círculo vicioso, ele faz que tem que vai para a sexta dimensão. Então, o que ele quis dizer? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou fazer um desenho e mostrar para vocês. Então, ontem eu... tá aqui. Isso, está aqui. Então, nós temos o círculo, que é representado nos desenhos de hieroglifos, nos desenhos esotéricos, como a cobra que morde o rabo, né? Então, aquele círculo. Então, esse é o ciclo que se a pessoa cai. Então, toda vez ela volta para o mesmo lugar, volta para o mesmo lugar. Quando ele fala em sexta dimensão, foi a forma que ele achou para falar. Quando você rompe esse círculo, já não é mais círculo, mas é uma espiral. Aqui. Então, você pegou esse círculo que você fechou, né, na hora que você... Aí ele começa a... A princípio ele está fechado nele mesmo, que é até o símbolo do tal, que é um pouco da luz está na sombra, um pouco da sombra está na luz, e se não tivesse um pouco de cada um em cada lugar, seria impossível romper esse ciclo. Então, quando nós temos a consciência que não estamos mais andando em círculo no mesmo lugar, lembra uma pessoa fala, está perdida, ela está andando em círculo no mesmo lugar, não é assim que a gente fala? Então, mas isso também vale para as nossas encarnações. Então, você não está mais andando em círculo, você está andando em espiral aqui, ó. Tanto faz ser assim como assim, não interessa, porque você está vertical ou horizontal, dependendo do ponto que você está no espaço, a sua consciência está projetada, é isso. Então, nós passamos pelo mesmo lugar, mas não do mesmo jeito. Então, porque ela está espiral, tá? Ela vai e infinitamente vai formando círculos e círculos e círculos, seja para que lado for, em expansão e contração, porque a natureza ela respira, é como se fosse ela respirar. Ela faz isso. Então, esses círculos, elas expandem, tem momento de expansão e tem momento de contração. Então, é tudo assim na vida. Então, a gente começa a perceber que a vida é o que ontem nós estávamos vendo no Tai Chi Chuan. Até se você pudesse pegar aqui o livrinho vermelhinho do Tai Chi Chuan, que está onde está? Está ali, eu acho que está lá. Lá. Tá lá. Ele tem uma definição sobre o que é a vida muito interessante, eu estou voltando a fazer Tai Chi Chuan, então estou lendo sobre ele. Está embaixo, Luciano, está embaixo. Então, achou ou não achou? Então, vou ter que levantar para ver, porque você não vai ver, né? Dá licença. Então, onde ele está? Está aí mesmo. Está aí mesmo. Não está, não. Não pode achar, está ali. Tá ali. Eu mudei de lugar, então perdi o hábito. Desculpa, é esse mesmo. Obrigado, desculpa. Então, esse livrinho de Tai Chi Chuan, que é muito engraçadinho, muito bom, ele tem uma definição filosófica interessantíssima sobre o que é. É ele que tem ou é o outro que tem? Vamos ver qual que é. O que tem o... Deixa eu ver se é o outro. Acho que é o outro. O outro é esse aqui, que tem os desenhos do Tai Chi Chuan, que eu estou tentando fazer. Então, acho que é esse aqui mesmo, né? Em que ele fala que a vida... não
que eu não vou achar agora, mas eu vou falar para vocês mais ou menos com as palavras que eu lembro. Ele fala que a vida é como a água, que se movimenta como o rio. Então, a vida é um eterno movimento como a água, que você não consegue pegar. Ela escapa. E ela se movimenta como o rio, que anda sempre, sempre seguindo. Então, quando ele sai da superfície, ele entra lá para dentro. Depois ele aparece em outro lugar. Depois ele se mistura com o mar, depois ele volta. Então, a vida é uma sequência de movimentos do qual nós não conseguimos concentrar e pegar de forma nenhuma. Então, isso é a vida. Então, a vida é um eterno movimento. Nós estamos em eterno movimento. O que significa não vida? Não vida significa a estagnação. Então, o que acontece? Acontece que você começa a parar. Você começa a ficar mais duro. Começa a não movimentar mais, não se movimentar mais. E com a mesma forma que se movimentava quando você era neném, tem a mesma flexibilidade. E o mesmo ocorre não só fisicamente, mas ocorre mentalmente, espiritualmente. Tem pessoas que são duras, ela pensa uma coisa e pensa aquilo e não tem nada que mude. Tem pessoas que são tão duras que elas não conseguem adquirir um hábito na infância e vão com eles até o fim da vida, mesmo que esse hábito seja errado, né? Então elas não conseguem mudar. Então, quando você flexibiliza seu corpo, a sua psique, o seu espírito, você entra no fluxo da vida. Então, entrando no fluxo da vida, você sai da roda, do princípio da roda. Então, você não vai mais andar no mesmo lugar. Você vai andar em outros lugares, ter experiências contínuas diferentes. Né? Ainda nós não temos palavras o suficiente para falar, mas nós temos alguns símbolos como esse da espiral para mostrar, que já é bastante coisa, já é muita coisa. Então, onde está eu acho que foi aqui que eu vi essa definição da cosmovisão do taoísmo. Então, é interessante o conhecimento do Tao, que fala sobre aqui nesse livro, vai mostrar que para entrar nesse conhecimento veio através do Tai Chi, da acupuntura. Então, aqui no primeiro livro, aqui na mostra, ele mostra onde está gente, meu Deus do céu, aqui. Ele mostra os pontos de acupuntura no corpo. Então, é isso aqui mesmo. A gente também subestima o livro só por causa do tamanho dele, né? Aqui, já mostrou. Os pontos da acupuntura, os pontos da energia vital. Então, os caras pensaram nisso há 15 mil anos atrás, 10 mil anos atrás, lá adiante, na China, imagina só. Então, o o imperador amarelo, teve o imperador amarelo, o branco, o azul e o vermelho. São os 4 imperadores míticos da China, né? Aí depois começou a ter imperadores humanos. Então, o último inventou a agricultura, inventou a medicina e as artes marciais todas, o taoísmo, que seguiu-se durante milênios. Aí o I Ching também. Então, mesmo o autor, um dia ele foi expulso da China, acharam que ele estava muito subversivo, foi expulso da China. Então, ele estava atravessando a fronteira, provavelmente indo para a Rússia, quando o guarda da fronteira viu que ele era um sábio, né? Ele vinha montado num búfalo, eles andavam de búfalo naquela época. Então, aqui até tem um desenho chinês mostrando o sábio no búfalo. Deixa eu ver se está aqui. Ai, gente, eu tenho que melhorar minha memória, senão eu vou ter muito trabalho aqui. Está aqui, ó.
o Sabrão Golfo. Então, ele foi andando, aí quando o guarda da fronteira viu, falou assim, um sábio que está aí, eu vou pedir uns conselhos para ele. Aí chegou humildemente para o sábio e falou, se eu podia, antes de ir embora daqui do nosso país, deixar uns conhecimentos para mim, uma orientação para a minha vida. Ele falou, pois não. E passou a noite escrevendo que ele se tornou o Xing. Olha só, isso que o sábio escreveu de sopetão, só de memória. Olha só que só o guarda da fronteira, ele fez isso para uma pessoa. O guarda da fronteira pegou aquele conhecimento, olhou, o Xing era pelo livro, o Xing, eu vou mostrar para eles como é que foi. Mostrou o Xing e mudou a vida dele, pô. Ele deixou de ser um coitado de um guarda da fronteira que estava lá na. Esse aqui, livro das mutações. Ele deixou de ser aquele infeliz lá que não sabia nada. E aqui, ó. Então, cada interpretação de dois traços contínuos e um traço não contínuo tem onde está aqui? Tem uma interpretação conforme ele é colocado. Então, ele criou um sistema de um traço, e aqui ele fez os dias da semana. Para cada dia da semana, ele deu um conselho e contou uma historinha para o cara. Então, o cara mudou a vida. Quando ele mudou a vida, ele mudou a sua forma de pensar, ele mudou o seu saber, as pessoas falam, peraí, o que aconteceu com você? Eu falo, não, aconteceu que eu estou aqui, estou vendo um sábio aqui que ia embora, estava desiludido no nosso país, foi embora, e eu pedi para ele deixar um conhecimento para mim, ele deixou isso. Divulgou-se e veio para o mundo, chegou até nós. Olha aqui que é uma sabedoria. Então, o William Heinz e o prefácio de Jung. Muito bom. Eu gosto muito desse livro. Está velhinho, está vendo? Está todo caidinho, mas eu não abro mão dele, não. Eu acho muito legal esse livro. Depois, aqui, ó, vem assim, uma série de indicações de livros muito legais, como o livro do Caminho Perfeito, do Lao Tse, a Doutrina Secreta, da Blavatsky, da Bhadana Besamba, da Gita. Então, ele vai fazendo uma série de indicações. Todos esses livros que eu estou indicando, eles têm indicações de outros livros. Então, eles vão apontando um caminho que você vai seguindo. E tem os rodapés que têm indicações de outros escritos que a gente vai atrás. Então, eu estou dizendo para vocês isso aí, para vocês saberem de onde saem essas ideias. Claro que depois a gente vai pensar e olhar, a gente vai ver e chegar às nossas próprias conclusões sobre isso, sobre aquilo. Mas quando a gente faz a conclusão, eu também digo, esse fui eu que pensei. Mas, em geral, vem fruto desse conhecimento ancestral, que não é uma coisa, assim, é tão fantástico em si, que se a gente não indicar de onde é, a gente fala, nossa, que cabeça doida é essa aí? Mas não é invenção, essas coisas existem e elas foram feitas, aqui está dando mais ou menos, o livro das mutações, 1150 anos antes de Cristo. Mais ou menos que eles imaginam que isso possa ter se dado. Conhecemos da dinastia Shu, Chou, chinesa, né? Então, o Xing, ele se tornou um manual de orientação para a vida. E eu gosto porque não tem coisa ruim, igual ao calendário maia. Não, acho que é da mesma grupo de iniciações, não tem dualidade, não tem ruim. Só tem coisas boas, coisas legais para nos ensinar e orientar a nossa vida de forma positiva, de nós conseguirmos olhar os problemas, as questões de forma positiva. Então, tudo isso, eu estou dizendo para vocês que a consciência é uma experiência do qual nós temos pessoal, então, interna. Então, não tem quem possa te ampliar a consciência, a não ser a ayahuasca. E, mesmo assim, a ayahuasca, você tem que estar consciente de que você pode fazer. Então, naquela experiência, você tem que suportar
essa expansão e fixar a expansão. E depois fixar com o conteúdo, com conhecimento. Porque senão depois ela volta, praticamente ela tem a tendência de voltar para o seu original. Então ela volta para o seu tamanho, para a sua pequenez. Então se você não for assim expandindo aos poucos e fixando, você não consegue, ela volta para a pequenez dela, entendeu? Então, é diário, 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 você vai repetindo, 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 vai tornando o inconsciente, vai tornando consciente, e assim vamos abrindo e vamos nos tornando uma pessoa melhor, uma pessoa mais produtiva, uma pessoa uma pessoa melhor. De todas as formas, uma pessoa mais positiva nesse mundo. Então, é isso que eu queria deixar para vocês, esse caminho do conhecimento, que ele sempre foi perseguido e sempre todos os iniciados souberam defendê-lo, guardar, preservar e levar tal como ele é para as próximas gerações. Todos fizeram migrações, nós estamos numa época em que tem muito imigrante indo para cá, para lá, então pode ter certeza na sua vida que todos esses imigrantes estão levando consigo os seus conhecimentos ancestrais dos seus povos, para outros povos, né? E que vão integrar esse conhecimento em outros lugares, que vai para outros lugares, e que uma hora chega em quem tem que chegar, sem dúvida alguma, porque o que nos identifica é o conhecimento. Então, a forma do conhecimento. Então, isso vai nos tornar irmãos, nos torna iguais, não é? Não é só porque uma lei faz assim, todos os homens são iguais, são. Mas o que torna igual, o que não torna diferente, que anula todas as diferenças sociais, financeiras, religiosas, é o conhecimento que você tem sobre o universo, sobre si mesmo, o seu autoconhecimento, que você consegue por si mesmo, não importa onde você esteja, você consegue continuar se aprimorando, se estudando e se vendo. Então, até fazer o mestre está dentro de você, claro. Todo o mestre está dentro e está fora também. Nós somos parte desse universo. Então, estamos integrados ao universo, tá? Sem perder a nossa essência, nem sem perder a nossa individualidade. Então, já são 10h20, eu acho que a gente podia ficar falando isso muito mais tempo, porque o assunto é fascinante, mas eu acho que eu já dei bastante dicas, né? E já dá para o pessoal se distrair bastante, estudando bastante e comprando um livrinho bom. Se é que já não tem, que eu acho que todos vocês já devem ter esses livros. Então, já devem ter olhado e devem ter estudado. Então, amanhã nós temos trabalho. Então, eu quero lembrá-los que é para levar, quem tiver roupa, quem não usa mais, para levar, por favor, lembrarem brinquedo para as crianças, se vocês tiverem, coisas por cesta básica, ou a própria cesta básica, já poder fazer isso, porque a gente já está chegando, entrando em dezembro. O ano está acabando, meus irmãos. Estamos terminando esse ano 2018.